a Deus E está muito melhor. breve. Tomando, ver a Tô. senhora assim, com um ar mais altivo, né? E é bom até a gente falar para as pessoas se cuidarem ainda mais, né, doutora Adriana? Porque chega para É todo mundo. verdade. Chega para todos, né? Tanto cuidado que eu tinha, Uhum. mas a gente precisa realmente se resguardar e pedir a Deus proteção para que ela venha, mas venha. A minha, eu Com acredito que medida, veio de né? modo fraco, né? Exatamente. Graças a Deus a gente está superando. Ó, antes da gente começar nosso bate-papo, diminua um pouquinho aí o volume da sua TV. Só um Já, tiquinho, já. um tasquinho, vai Vou já. lá. E enquanto ela vai lá diminuir o volume da TV, Júnior, bora trazer um recado bom pro pessoal aí de casa? Vamos! Quero você aí junto comigo sempre. Vamos falar. Olha aí a Renata, mulher. Tu também tem que tomar cuidado, porque o povo aqui tá todo mundo se apaixonando por ti, viu, Renata? Nem digo nada. Depois tu recebendo flores aí em casa. Bom dia, Stefânia. Amo o programa. Tô ligadinha aí sempre. Beijo! Beijo pra você, minha maravilhosa. Renata linda, né, gente? Eu ia trazer uma dica boa, Júnior, pro pessoal de casa, né? Pra gente estar com... Vamos falar da BVR enquanto a doutora Adriana... Ah, a doutora Adriana já voltou. Pronto, a doutora Adriana voltou. Bom, doutora, vamos lá. Conta pra gente, conta pra mim, conta pro pessoal de casa. Tem muita gente desinformada. Eu não sabia o que era o BPC. Como também tem muita gente em casa que tem essa desinformação. O que é esse BPC? É verdade, Stefânia. É um benefício muito praticado no meio das pessoas que têm dificuldades em pagar a Previdência. Ou então pessoas que pagaram a Previdência, mas chegou um determinado momento e não pôde mais pagar e adoeceu ou chegou à idade e precisa de um amparo assistencial. A gente precisa deixar bem claro que o BPC-LOAS não é uma aposentadoria, como muita gente pensa que é. De fato, não é aposentadoria, não recebe 13º, a pessoa não pode fazer empréstimos, certo? Mas é um amparo que é pago pelo INSS, né? Mas é pela assistência social. E para que a pessoa tenha possibilidade de receber esse benefício, é necessário preencher alguns requisitos. O primeiro dele é que tem que ser pessoas pobres nos termos da lei, ou seja, pessoas que vivem com menos de 1/4 de um salário mínimo, sendo que esse valor aí ele foi recentemente alterado por conta da pandemia. Houve uma alteração, uma ampliação para até meio salário mínimo. E é preciso que a pessoa tenha o cadastro único, certo? Do governo federal. E é preciso que a pessoa ou tenha uma deficiência ou tenha idade avançada. A lei diz que é a partir de 65 anos de idade. Mas esse benefício ele pode ser concedido a qualquer pessoa, em qualquer idade, desde que a pessoa seja realmente pobre, não tenha condições de ter a sua manutenção garantida, nem por seu trabalho, nem por sua família. E aí a pessoa vai ao INSS, requer esse benefício e, feita a avaliação com assistente social, com perito médico, o benefício é concedido. Doutora, a gente já tem pergunta aqui de telespectador, né? E já a gente volta com mais esclarecimentos aqui, mas tem uma telespectadora perguntando. Bom dia, eu me chamo Maria. Eu tenho um filho de 14 anos que é autista e retardo, e tem autismo e retardo, né? Tá na fila do BPC desde 2019 e até agora nunca foi chamado. Quais as providências que eu tenho que tomar? Aí ela tá dizendo que eu não posso trabalhar, pois não tenho com quem deixar ele, vive dependendo de outros, não sabe o que fazer. É um caso típico, o caso da Maria, de crianças, adolescentes que têm autismo Pode severo. também, doutora? E que... Quem tem autismo pode também receber? Sim, pode. Tem diversas crianças que são autistas e que recebem. E o interessante é que numa casa pode mais de uma... por exemplo, eu tenho uma cliente que
2 filhos dela são autistas, e autistas no grau severo. E os 2 recebem um benefício assistencial, certo? Porque a renda de um não compromete a renda do outro. E, normalmente, os pais que têm esses filhos autistas, eles não conseguem, de fato, trabalhar. Não tem como eles saírem para trabalhar, né? Como que eles vão, se eles não têm a renda nem para manter a criança, como é que vão pagar alguém para olhar essa criança? Então, normalmente é concedido benefício para estes pais justamente porque a criança precisa de uma atenção integral no lar. E aí é definido o benefício. Agora, ela realmente disse que dela está desde 2019 esperando, Isso, né? desde 2019. Infelizmente, a gente está com essa demanda muito alta no INSS, a fila está muito grande, a fila nacional é muito grande. Nesse período de pandemia, os pedidos explodiram. Por quê? Porque as pessoas, além de ficarem desempregadas, muitas estão doentes, então precisa se socorrer desse tipo de benefício. Entendi, doutora. Então tá aí, amiga. E você que tem mais alguma dúvida, quer compartilhar, pode mandar mensagem pra gente. Tem mais uma pergunta, doutora? As pessoas estão perguntando como podem provar e comprovar esse grau de pobreza que a senhora falou. Como é isso? Olha, a pobreza exigida pela lei para que a pessoa tenha direito ao benefício, ela é medida através do CRAS, que é aquele Centro de Referência da Assistência Social. A família que é pobre, beneficiária de algum programa do governo federal, como Bolsa Família, ela tem o seu cadastro lá no CRAS. Então, já é o primeiro passo para que a pessoa possa se habilitar a esse programa, certo? Agora, imagine, Stefânia, que numa casa tenha um idoso aposentado mesmo, sem ser BPC, aposentado, e na casa mora uma filha que tem um filho doente, certo? E essa filha está desempregada, não tem condições, tipo o caso dessa moça, o filho é autista, não pode trabalhar e tudo mais. O que acontece? Essa família pode ser beneficiária do BPC? Pode sim, desde que eles tenham esse cadastro único do BPC. Mesmo que a família receba um salário mínimo da aposentadoria do idoso, esse salário mínimo ele não vai ser computado. Ele não vai ser computado porque o salário do idoso não é computado para o cálculo de deferir ou não o BPC, certo? Muita gente acha que isso aí pensam que vira pensão por morte. Digam para parar de ligar para a senhora que está cortando seu áudio. Pois é, eu não sei quem é esse teimoso que está ligando e eu dizendo aqui. Doutora Adriana, tem mais perguntas aqui e também tem uma pergunta que me enviaram aqui. A pessoa perguntou que se... vou botar logo essa daí, porque tem outra aqui que me enviaram. Bom dia. Olha, exatamente, eu recebo auxílio doença há 2 anos. Tinha uma perícia médica para o dia 1º de abril de 2020. Devido à agência estar fechada, não teve mais a perícia. Fiquei pedindo prorrogação todo mês. E em janeiro agora foi cortado o benefício. O que eu faço? É a Maria. Maria, o que você tem que fazer? Se o seu benefício foi cortado, você pediu diversas prorrogações e já foram cessadas essas prorrogações, você... no meu caso, eu indico que você entre na justiça para que seja reconhecido o seu direito, certo? Porque você pode até novamente pleitear pelo INSS, mas como o INSS já cessou, já houve diversas concessões, o INSS cessou, então o ideal seria que você entrasse na justiça, você pode procurar a Justiça Federal na atermação, sem advogado, ou você pode procurar a Defensoria Pública, ou você pode procurar um advogado particular para requerer o seu benefício. Porque ela já recebia, né, doutora? Ou ela ainda estava no processo? Porque, na realidade, o que acontece, Stefânia, o INSS, ele concede, ele vai concedendo, mas, assim, o objetivo é cessar. É um momento cessar a concessão desse benefício. Então, assim, quando esse benefício ele é cessado, se a pessoa permanecer com a incapacidade para o trabalho, o ideal é que ela entre na justiça para que para que consiga ou o restabelecimento desse benefício
ou a aposentadoria por invalidez, ou uma reabilitação profissional. Tá certo. Doutora Adriana, a outra pergunta que tem aqui são das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial, né? A pessoa está me perguntando, Stefânia pergunta para ela que se eu recebendo o auxílio emergencial, eu posso também entrar para tentar receber o BPC. Sim, sim. O benefício emergencial que a pessoa está recebendo já comprova, em parte, que é uma pessoa carente, uma pessoa que já está cadastrada nos bancos dos dados do governo federal. Então, assim, mas tem que preencher os requisitos, ou seja, tem que ter uma doença, certo? Tem que ter uma deficiência ou a idade avançada, além da vulnerabilidade social e econômica. Que idade é essa, doutora Adriana? Pela lei, 65 anos de idade, mas a gente sabe que é só o papel, porque na realidade qualquer pessoa de qualquer idade consegue. Entendi. Desde que seja deficiente, seja pobre, tenha o cadastro único, certo? Entendi. Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Bom dia, eu recebo auxílio doença. Queria saber se eu posso transferir o auxílio doença para aposentadoria. Depende da situação, porque quem vai definir isso aí não é ela em si, mas é o próprio médico que a acompanha. Se o médico que acompanha confirma que ela não tem condições de voltar ao trabalho, ela está incapacitada de forma permanentemente, sim, ela pode pedir, sim, a conversão de um benefício no outro. Agora, quem vai decidir isso? Apenas o médico perito, que vai dizer se está apta para ir para a aposentadoria por invalidez ou se vai permanecer com o benefício ou que está fazer uma reabilitação profissional para voltar a trabalhar em outra atividade. Certo, doutor, tem muita pergunta. Vamos para mais uma pergunta aqui. Ó, bom dia. Estou com saudade de responder. Pois é, muitas pessoas aqui querendo saber aqui. Você sabe que toda vez que você está junto com a gente, chove de pergunta. Bom dia, doutora. Tem um tio, ele toma Têndio. Ele toma remédio controlado, camazepina e clonazepam. Ele teve crises convulsivas. Ele tem direito? Vamos lá. Vou reexplicar a questão esse seu tio, os critérios para que ele seja beneficiário. Se ele, de fato, era uma pessoa que trabalhava, tinha carteira assinada e adoeceu, perdeu o emprego, se ele está no período de carência, ele pode requerer ele pode buscar o auxílio doença dele, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Mas se essa pessoa trabalhou há muito tempo, não tem mais vínculo com a Previdência, está totalmente desamparado, totalmente vulnerável e tem problemas de saúde, sim, procura o CRAS, faça o cadastro, comprove que a família é de baixa renda, até menos de 2 salários mínimos, e que a família não tem condições de manter a medicação, o tratamento indispensável para a saúde dessa pessoa. Então, é possível, sim, essa família receber. Mas tem que ter esse passo a passo todo aí, certo? Entendi, doutora. E também... Tem que se cadastrar. Como é? É necessário se cadastrar no CRAS. Se a pessoa não tem o cadastro no CRAS, é necessário. Gente, não vão inventar as coisas, não, para dizer que está doente, para dizer que não sei o quê, para poder receber as coisas. Tem mais perguntas, doutora? Doutora, eu tenho um filho que tem anemia falciforme. Eu dei entrada no benefício e nunca fui aprovada. Já faz 2 anos. Mas aí ela tem que ver em que pé está esse benefício. Se está em análise ainda no INSS, ou se esse benefício foi requerido judicialmente e o processo está andando, ela precisa desse acompanhamento. A anemia falciforme também é uma das doenças que possibilita, dependendo do grau de incapacidade, ela possibilita que a pessoa venha, assim, a receber um BPC. Voltando a dizer, a família precisa ser carente, a família precisa viver com menos de 1/4 de um salário mínimo por cabeça de pessoa da família, certo? E essa família tem que estar habilitada no cadastro do governo federal. Você disse, eu fiz o requerimento, está com 2 anos. Você precisa procurar o INSS, porque se tiver no INSS em análise, você precisa que seja feito
essa análise de maneira imediata, porque isso é substituição de renda, esse alimento, isso tem prioridade, tem urgência, certo? E se tiver na justiça, você precisa procurar ou o seu advogado para dizer em que situação esse processo está, para requerer imediatamente a concessão, a liberação dele. Doutora, mais uma pergunta aqui, mas também eu queria que você mais uma vez falasse sobre o acúmulo de benefícios que as pessoas estão perguntando. Se pode Sim. ter acúmulo de benefícios? Vamos lá. O que eu não posso acumular? O BPC, que é um benefício de prestação continuada, concedido pela Lei da Assistência Social, ele não pode ser acumulado com auxílio-doença, ele não pode ser acumulado com aposentadoria, ele não pode ser acumulado com pensão por morte. Imagine que uma determinada senhora tem o seu marido aposentado e ele veio a óbito e ela recebia um BPC. Ela recebia um BPC porque ela era doente e foi o que o INSS concedeu na época. Ótimo. Ela vai se habilitar na pensão do marido dela. Só que quando ela chegar no INSS para se habilitar nessa pensão, o INSS vai dizer: a senhora vai ficar com o seu benefício ou a senhora vai ficar com a pensão do seu marido? Porque ela não pode acumular as duas coisas. Entendi. Aí é onde entra o papel do advogado para verificar se essa mulher deveria ter recebido a aposentadoria em vez do benefício. Isso é muito comum o INSS fazer, eu não sei se é de má fé, eu não sei se é por erro mesmo automático, mas é muito comum um casal de idosos, um receber a aposentadoria como trabalhador rural e o outro receber o BPC. E quando um dos dois falece, fica no prejuízo porque não podem acumular. E aí, normalmente, é preciso entrar na justiça para provar que aquela pessoa tinha direito não ao BPC, como o INSS concedeu, mas tem direito, sim, à aposentadoria, onde pode acumular as duas. A aposentadoria da idosa com a pensão por morte deixada pelo seu ex-marido, entendeu? Então, é muito comum, as pessoas precisam ter muito cuidado, porque muitas vezes elas têm direito a uma aposentadoria e o INSS, de forma maliciosa, concede um BPC, justamente porque, em caso de óbito, não gera pensão por morte. Olha só, gente, vocês estão vendo aí? Nossa, a doutora Adriana respondeu muitas perguntas hoje, ainda tem muitas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo não é tão grande. Se a doutora Adriana ficasse aqui o dia inteiro, era o dia inteiro de pergunta aqui, doutora Adriana. E eu respondendo. Olha, a gente deixa o Instagram da doutora Adriana aqui, tá, gente? Ela tá sempre esclarecendo dúvidas também lá no Instagram dela, pessoal, @Adriana COOL, tá? COOL.